Apocalipse capítulo 2, do verso 19 até o versículo 20. Apocalipse 19 e o 20. 2 versículos, acho que já dá para a gente ter um bom entendimento do contexto aqui. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou, diga me espera. Que bom. Diz assim, amados irmãos, a santa palavra do Senhor: eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas, entretanto, todavia, tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ó Pai, que a tua palavra, com a precisão que ela tem, Senhor, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, com essa precisão que a tua palavra tem, fala aos nossos corações nessa tarde, Pai, que eu diminua, Deus, e que tu cresças, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é dia 1º de dezembro de 2019, como eu falei no início aqui da celebração, né, estamos na reta final aí do ano, estamos no último mês do ano, e é sempre um tempo de reflexão para a gente, é sempre um tempo de trazer à memória aquilo que vivemos, aquilo que o Senhor permitiu com que a gente vivesse esse ano. Esse ano a gente teve um romper muito abençoado, né? Os irmãos que tiveram um romper, eu acho que constataram isso. A gente viu uma geração, a gente viu o nosso pastor Manuel, a gente viu a pastora Antonieta Rosa, a gente viu o pastor Sérgio Anastácio, gente realmente que tem uma bagagem espiritual, que tem o que passar, né? E nós fomos muito ministrados no romper. Amém ou não amém, gente? Aprendemos bastante, né? O ano começou em janeiro, a gente começou com um tema chamado Intimidade, Eu Quero. O tema de janeiro foi em cima do tema do romper, né? Que é revelar a ação. O tema é esse que o cerne do tema está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17, que na minha opinião é um dos versículos mais lindos da Bíblia, onde Deus fala: ocultarei eu a Abraão o que faço, né? Então Deus ali já estava revelando para Abraão o que ele iria fazer. E aí a gente, caminhando em cima do tema do romper, a gente recebeu de Deus esse tema de janeiro, que foi Intimidade Eu Quero. Fevereiro a gente foi ministrado por Deus por um tema que era a continuação desse tema, né? Tema de fevereiro, quem lembra? Intimidade Eu Quero Mais. Esse foi o tema de fevereiro, foi a continuação daquilo que a gente foi ministrado em janeiro. Março a gente aprendeu com um tema chamado Resolvidos. Não sei quem é bom de memória aí que lembra, né? Aprendemos bastante sobre esse tema. Abril a gente falou sobre um tema chamado Discernimento Espiritual. Aprendemos também bastante. Maio aprendemos sobre um tema chamado Obediência e Submissão. Mês de junho é o mês do romper, né? Então a gente foi ministrado pelo tema do romper, que é revelar a ação. Mês de julho, ok? Fomos ministrados por Deus por um tema também muito especial, chamado Visão
divisão e provisão. Aprendemos bastante com esse tema. Mês de agosto, nossa, bom fazer essa retrospectiva, né? A gente foi ministrado também por Deus por um tema lindo, chamado um tempo de qualidade com Deus, porque Deus merece. Amém ou não amém? Deus merece. Ele nos dá 24 horas e quantas horas devolvemos para Ele, ok? Partindo do princípio que a gente não compra tempo. Amém ou não amém? Dá para ir no supermercado e comprar um minuto? Não dá. Então, se temos tempo, recebemos esse tempo do dono do tempo. Recebemos tempo do dono do tempo e o que devolvemos para ele? Então, em agosto a gente falou bastante sobre isso, né? Tempo de qualidade com Deus. Setembro, que foi o mês do nosso congresso, a gente foi ministrado por Deus novamente por um tema que havíamos sido ministrados por Deus em 2017. Para ser mais preciso, em julho de 2017. O tema era? Nossa Senhor. O tema era qual a sua capacidade? Qual a sua capacidade? Gente, quem tem a memória boa aí, levanta a mão. Quem quer uma memória boa aí, levanta a mão. Depois a gente vai orar para Deus te dar uma boa memória, para você guardar, aprender, né? Irmão, isso é bíblico, irmão. A Bíblia diz no Salmo 119, escondi a tua palavra onde? Se você não esconde a palavra, se você não armazena a palavra, né? Vai ficar difícil, né? Na hora do pecado ali, a tua carne vai ganhar porque você não tem a palavra armazenada. Então, ter uma boa memória de Deus para a tua vida, eu profetizo isso sobre a tua vida e declaro que Deus vai te abençoar. 2020, amém? 2020 é uma memória abençoada, amém ou não amém, gente? Amém, né? Então, setembro a gente foi ministrado por um tema, né? A gente teve um review desse tema, né? Rememoramos esse tema chamado qual a sua capacidade. Setembro, outubro, nós também fomos ministrados novamente por um tema que a gente foi ministrado por Deus em fevereiro de 2018. Amém ou não amém? Amém. Fevereiro de 2018 a gente foi ministrado pelo tema chamado condicionamento. Beleza? Mês passado, né? Aí ficou mais fácil, né? O tema do mês passado foi? Nossa! O tema do mês passado foi? Muitos ou poucos, né? Só misericórdia de Deus na vida de vocês, hein, Senhor amado. Mês passado ficou fácil, né? Então a gente aprendeu bastante sobre esse tema, né? Sabemos que na obra de Deus, Deus chama muitos, mas nem sempre esses muitos são aqueles que obedecem, são aqueles que entendem a visão do Senhor. E aí esse mês de dezembro, como nós fizemos ano passado, a gente vai estar relembrando, né? Fazendo uma recapitulação, né? Fazendo uma revisão de tudo aquilo que a gente viveu nesse ano. Eu estava em casa essa semana, eu falei, Senhor, tá, já entendi os temas, né? O Senhor falou bastante com a gente, mas o que o Senhor quer para esse primeiro domingo do mês? E aí eu estava relembrando, né? Os meses, e aí eu percebi que o mês de maio foi um mês corrido para a gente, ok? Mês de maio, mês de agosto, geralmente a gente tem um culto a menos no mês. Por quê? Maio é o mês das mães, amém ou não amém? E agosto é o mês dos pais, ok? Então mês de maio, mês de agosto, geralmente a gente dá aí um domingo a mais para você passar com a sua família, que é bênção também, amém? E aí eu lembrei que o mês de maio desse ano a gente teve culto na rua também, ok? A gente evangelizou aqui na comunidade do Céu Azul. Quantos foram no culto na rua na comunidade do Céu Azul esse ano? Amém? Foi no mês de maio. Estava lembrando, trazendo isso à memória. Então no mês de maio a gente teve 2 cultos a menos. Quem está comigo diz amém? Amém. Que foi o segundo domingo, que é o Dia das Mães, a gente não teve celebração jovem, e foi o último domingo de maio, a gente também não teve celebração jovem, que foi o culto na rua. Beleza? Beleza. Eu falei, Senhor, beleza, posso ministrar sobre o tema do mês de maio. Aí Deus, beleza, vamos para o contexto que você vai ministrar. E essa semana eu estava lendo e meditando um pouquinho sobre as cartas que o apóstolo João recebe por Deus para enviar para 7 igrejas na Ásia Menor. E essa semana Deus ministrou ao meu coração sobre essas cartas. E aí o tema de maio foi um tema muito
importante, tema chamado obediência e submissão. Um tema que requer a nossa atenção, porque o primeiro episódio de desobediência, o primeiro episódio de insubmissão que acontece na história, por incrível que pareça, acontece no céu. Amém? Amém? A desobediência e a insubmissão do próprio Lúcifer. Ok? É o primeiro episódio na história da humanidade, na história das regiões celestiais, que acontece alguém desobedecendo e alguém sendo insubmisso a uma direção. Ok? A palavra obediência, etimologicamente falando, significa o ato de obedecer. Você ouve e obedece. Ok? A palavra submissão é uma palavra composta. Sub significa abaixo e missão é direção, missão é meta, missão é um objetivo, ok? Então a palavra submissão significa abaixo da missão. Para você ser submisso, você precisa entender a missão, ok? Se você não entende a missão, você não consegue se submeter a ela. Amém ou não amém? Tranquilo até aí? Beleza. A Bíblia diz, queridos, que uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, Lucas capítulo 2, Jesus, ele está com seus 12 anos de idade, ele vai com José e Maria para o templo, para comemorar a festa da Páscoa. A Bíblia diz que lá Jesus fica no templo, José e Maria voltam para casa, ok? Voltam para Nazaré. A Bíblia diz que José e Maria andam o caminho de um dia, e quando eles vão perceber, quando eles vão procurar Jesus entre a bagagem, entre os conhecidos ali naquela caravana, voltando para Nazaré, eles não encontram Jesus, depois de um dia de caminhada, ok? A Bíblia diz que José e Maria voltam para Jerusalém, que era o lugar que eles estavam. Voltando para Jerusalém, eles encontram Jesus lá, no final do terceiro dia. Quando eles encontram Jesus, Maria, ela fala: Jesus, o que aconteceu? Você sempre foi uma criança muito obediente, por que você não estava com a gente? E aí Jesus vai e vira para Maria e fala assim: eu estava cuidando dos negócios do meu pai, eu estava no centro da vontade de Deus para a minha vida. E a Bíblia diz que Jesus ali com 12 anos de idade, ele já entendia o seu chamado, mas a Bíblia também diz que ele volta para Nazaré, com José e Maria, e o mais lindo, e voltou para Nazaré, e era-lhes sujeito submisso. Amém ou não amém? Quem está dormindo aí diz amém. Que bom. Ele volta para Nazaré, e ele era sujeito submisso aos seus pais. Porque mesmo com toda a sabedoria que ele ainda tinha 12 anos. Mesmo com toda a autoridade que ele tinha, ele ainda era uma criança, ok? Tudo bem que na cultura judaica, um menino de 12 para 13 anos, ele já era encarado como um adulto, ok? Tudo bem. Só que na Bíblia, a Bíblia diz em Números capítulo 4, depois em casa com calma, você lê, todo levita, todo sacerdote, todas as pessoas que se envolviam com a obra no templo, ele só poderia iniciar o seu ministério com 30 anos de idade. Amém ou não amém? Depois em casa você lê Números capítulo 4. Eu já li esse texto aqui outras vezes, ok? Depois você busca lá no nosso canal no YouTube, tem essa informação para você lá. Mas vá direto na Bíblia que é melhor, beleza? Então Números capítulo 4, a partir dos 30 anos de idade até os 50 anos, era alguém que exercia o seu ministério profético não só no templo, mas também em outras áreas, né? E aí eu teria que ter mais tempo para explicar com mais detalhe. Mas vamos nos limitar só ao exercício no templo, ok? Com 30 anos de idade. Então ele com 12, ele volta para Nazaré e ele é submisso ainda à vontade dos seus pais. Ele só começa o seu ministério com 30 anos de idade. Já tem um texto bíblico para a gente meditar lá em Lucas capítulo 3, verso 23. Beleza? Tá. Então a gente entende que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente entende a submissão de Jesus. A gente entende que ele veio aqui nessa terra para nos redimir, e ele foi fiel à sua função, ele foi fiel à sua missão. Então Jesus não foi só obediente, ele foi submisso, ok?
A obediência, ela está ligada à presença, ok? A submissão não depende da presença. A obediência, você pode obedecer para mostrar que obedece, ok? Eu dei um exemplo aqui, eu lembro que em maio, a gente falou um pouquinho sobre leis de trânsito. Quem lembra? Quem lembra? Lembra do exemplo? Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou submisso às leis de trânsito, não posso dizer isso. Eu já tomei multa. Alguém? Alguém que dirige já tomou multa aqui? Eu já tomei multa. Já passei pelo triste momento de gastar meu dinheiro que eu tanto trabalho, acordo cedo, todo dia para trabalhar, gastei meu dinheiro por um órgão público que estava me penalizando porque eu fui desobediente a uma visão, ok? A uma regulamentação de trânsito, ok? Então assim, irmãos, sinal vermelho eu paro quando é conveniente, ok? Durante o dia eu paro, durante a noite, dependendo do lugar eu não paro. Rafa, mas está vermelho, mas eu não paro. Beleza? Amém ou não amém, gente? Eu posso dizer que eu sou submisso? Não, submisso não. Eu obedeço por conveniência. Amém? Eu obedeço por conveniência. Agora, vamos trazer um pouquinho o exemplo mais lá da nossa infância, né? Seu pai e sua mãe. Filho, não mexe aí. Quem, quando o pai virava as costas, mexia? Vamos confessar os nossos pecados. Essa é a hora de você entrar pelo céu pelas portas. Então quer dizer, a obediência está ligada à presença. Está presente, eu obedeço. Não está presente, abre uma margem para eu desobedecer. Se você desobedece na ausência, irmão, você não está sendo submisso a uma visão. Quem entende diz amém. Amém? Então a obediência está ligada à presença. A submissão não está ligada à presença. Presente ou ausente, você se submete. Ok? Presente ou ausente, você está submisso à missão daquela pessoa. Ok? Então, irmãos, vamos aqui para o texto, senão a gente vai ficar falando bastante e está tudo dentro do contexto, mas eu não quero fugir do texto que o Senhor ministrou no nosso coração para a gente falar essa noite. Vamos lá, estamos aqui na quarta carta, ok? A igreja de Tiatira. João, ele escreve para 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, a segunda igreja é a igreja de Pérgamo, a quarta carta é a igreja de Tiatira, a quinta carta é a igreja de Sardes, a sexta carta é a igreja de Filadélfia e a sétima carta é a igreja de Laodiceia, ok? Dessas 7 cartas, dessas 7 recomendações para essas igrejas, de 7, só 2 ganham 10. De 7, só 2 ganham 10, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Só. As outras 5 têm sempre algo a melhorar. Ah, Senhor amado. Quem entende isso diz amém. As outras 5, tirando Esmirna e tirando Filadélfia, as outras 5 têm sempre algo a melhorar. Ok? Irmãos, essa carta aqui, a carta da igreja a Tiatira, o texto começa assim, verso 18. Vai dizer no verso 18: e ao anjo da... Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Isso é legal, né? É legal que a Bíblia chama o anjo da igreja, chama o pastor da igreja de anjo. Pastores são anjos, irmãos. Pastor é um anjo, não no sentido angelical da palavra, não. Não no sentido de um ser alado, de um ser com asas, não nesse sentido, não. Pastores são anjos no sentido de mensageiro, no sentido de assistente, ok? Nós temos um texto bíblico, Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel é enviado a Zacarias. Zacarias, acho que você sabe, pai de João Batista. Amém ou não amém? Quando o anjo Gabriel é enviado para Zacarias, a Bíblia diz que Gabriel, quando Zacarias duvida da mensagem, Gabriel fala assim: acorda, filho, eu sou Gabriel, que o quê?
que assisto diante de Deus. Ok? Então, pastores são anjos, não no sentido angelical, mas no sentido de assistente, no sentido de eu escuto e transmito, eu recebo e eu transmito, eu sou alimentado e alimento. A palavra pastor, etimologicamente falando, vem de pasto, aquele que tem pasto, aquele que tem algo para oferecer. Ok? Então, pastores são anjos, são mensageiros, são assistentes da igreja. Ok? Então ele fala, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os... Que tem o quê? Olhos. Irmão, pastor vê tudo. O nosso Deus vê tudo. Não acha que você está fazendo algo e está passando desapercebido. Não acha. Não acha. A Bíblia diz que ele tem olhos. Isto diz ao anjo da igreja, isto quem? O Senhor diz ao anjo da igreja, isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas o quê? O que são obras? O que são obras? Obra é o resultado. Amém ou não amém? Amém. Obra são frutos. Amém ou não amém? Amém. Eu conheço as tuas, eu conheço os teus frutos. Conheço as tuas obras. E a tua o quê? Está escrito aí? A tua caridade, em outras versões, e o teu amor. Ó, Deus conhece a igreja de Tiatira, Deus conhece as obras, Deus conhece os frutos da igreja, ok? Deus conhece o amor dessa igreja. Amém ou não amém, igreja? Quem está comigo diz amém. Amém. Deus conhece o amor da igreja, Deus conhece as obras da igreja, Deus conhece mais o quê? O serviço. Repare que a igreja de Tiatira tem obras, ok? É uma igreja que dá resultado, é uma igreja que tem fruto, ok? A igreja de Tiatira tem amor, amém ou não amém? Amém, está escrito, irmão. É uma igreja que ama. É uma igreja que ama. Então é uma igreja que tem obras, é uma igreja que tem amor, e é uma igreja que tem serviço. É uma igreja que trabalha. É uma igreja que não está parada, é uma igreja que está trabalhando. Não está parada não, está trabalhando. Então tem obras, tem amor, tem serviço. Vamos continuar o texto? E a tua fé, é uma igreja que tem obras, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem serviço, é uma igreja que tem fé. E às vezes falta fé para muito de nós, né? Vamos continuar o texto? E a tua o quê? Não, aqui quebra a gente. Aqui quebra. Nesse quesito aqui já quebra a gente. Aqui desmonta a gente. Porque é uma igreja que tem obras, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem serviço, é uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem o quê? Paciência. Paciência? Geração de 2019? Geração que tem iPhone 10? Geração que tem 50 GB de internet em casa? Paciência? Paciência que tem Core i7? Processador Core i7? Paciência não, Rafa. Geração que tem aplicativo do banco no celular? Paciência? Não, paciência não, Rafa. Aqui já quebra a gente. É uma igreja que, humanamente falando, já está à frente da gente. Porque é uma igreja que tem obras, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem serviço, é uma igreja que tem fé, é uma igreja paciente. E paciência não combina com a nossa geração. Não combina, irmãos. E esperar um tempinho no banco sentado para ouvir, não combina com a nossa geração. Irmão, quem não está apto para sentar para ouvir, não é digno de ficar em pé para ensinar. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele, meu querido, se você não está pronto a sentar para ouvir, você nunca vai estar pronto
a ficar de pé para ensinar. Vai ensinar o que se você primeiro não recebeu? Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, usado por Deus, fala isso. Como invocarão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí? Se eu não recebo, vou pregar o quê? Ok? Vamos seguir, irmãos. Senão eu vou ficar aqui muito tempo parado aqui nesse detalhe. Tem muita coisa para a gente ministrar e o tempo não está muito a meu favor hoje não. Vamos lá. Então é uma igreja que tem obras, é uma igreja que tem caridade, tem amor, é uma igreja que tem serviço, é uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem paciência, ok? E é uma igreja que, olha só, finalzinho do verso 19, e que as tuas últimas obras são o quê? São o quê? São mais do que as primeiras. Então, gente, se a gente montar um gráfico aqui, se a gente montar aqui uma linha de ascensão, a igreja de Tiatira está crescendo. Se a gente montar aqui um gráfico, uma linha de crescimento, né, um balanço anual da empresa, né, a igreja de Tiatira está fechando um ano no azul. Quem está entendendo? Diz amém, gente. Ela não está no vermelho não, ela está fechando um ano no azul, no positivo. A Bíblia diz que as últimas obras dela são mais do que as primeiras, quer dizer, ela está crescendo. É uma empresa que fechou um PIB, uma porcentagem maior do que o ano anterior. É uma igreja que fechou um volume financeiro maior do que o, quer dizer, é uma igreja aceitável. É uma igreja que a gente olha assim, cara, essa igreja está crescendo. Quantos membros? Ai, tem 1000. E mês passado? Mês passado tinha 500, hoje tem 1000. Caraca, aumentaram 500. Nossa, tua igreja está crescendo. É uma igreja que está crescendo. A igreja de Tiatira. É uma igreja que aparentemente, quem olha assim de fora, olha, caramba, essa igreja aí é o que eu preciso. Só que não para por aí o texto. Ok? O verso 20 diz assim, mas... Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim, meu querido, sempre tem um mais, né? Você estava indo muito bem, né? Mas eu parei na caminhada. Sempre tem mais, né? Mas tem o quê? Tem o quê? E agora começa a apertar. Mas tenho contra ti, não a favor de ti. Eu tenho contra ti, irmão. Isso aqui é forte. Eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti o quê? Aonde essa igreja precisa melhorar? Vai dizer que essa igreja, ela tolera Jezabel. Irmão, vamos se concentrar aqui em 15 minutos. A Bíblia diz que Jezabel, ela morre em 2 Reis, capítulo 9. Amém ou não amém? Amém. Quem mata Jezabel? Jeú. Resolvidos. Né? Tema de março. Né? Depois passa lá no gabinete, pega um brinde, Natanael. Brincadeira, tá? Não fala não. Pastor, Rafa falou que eu tenho que pegar um brinde aqui. Então, gente, a Bíblia diz que Jezabel, ela morre em 2 Reis, capítulo 9, morta por um homem de Deus chamado Jeú. Ok? Ela tenta seduzir Jeú, amém ou não amém? Ela se pinta toda, ela tenta seduzir Jeú, mas Jeú está resolvido, ele está firme na missão que ele recebeu. Ele vai e atropela Jezabel. Ok? Ok. A mulher Jezabel morre. A mulher Jezabel morre em 2 Reis capítulo 9. Só que o espírito que estava nela ainda está vivo. Ok? E o lindo é que o espírito que está nela, a partir de, assume o nome dela. Ó. O espírito que estava nela, a partir da morte dela, agora assume o nome dela. Ok? Irmãos, esse espírito aqui não é um demônio, propriamente dito. É uma potestade. Ok? Que influencia. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, Efésios 6, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra quem? A gente não deve lutar nem contra demônio, irmão. Demônio você tem que ter autoridade para enfrentar principados e potestades. Ok? Contra os príncipes desse mundo que operam aonde? Nas regiões celestiais.
A nossa luta é contra esses principados e potestades. Beleza? A Bíblia diz, queridos, que essa igreja de Tiatira, que como eu mostrei para você, que está crescendo, que é uma igreja que aparentemente é uma igreja aceitável, ela está tolerando a presença desse espírito. Ela está tolerando a presença dessa potestade chamada Jezabel, ok? A mulher Jezabel morre no Antigo Testamento, mas a influência do espírito que estava sobre ela continua viva no Novo Testamento. Quem entende isso diz amém. A mulher morre, o espírito que está nela, a influência que está nela, continua viva no Novo Testamento. Estamos aqui, irmãos, no ano 90, 95 depois de Cristo. Depois de Cristo. Ok? E aí, o Senhor vai dizer para essa igreja que essa igreja está tolerando. A palavra tolerar significa se acomodar. A palavra tolerar é, eu estou vendo, e mesmo assim eu caminho. A palavra tolerar significa, eu sei que está errado, e eu mesmo assim não me manifesto. Irmão, o que nós temos tolerado na nossa vida? O que nós temos tolerado na nossa vida espiritual? A gente sabe que está errado, você sabe que precisa melhorar, e você está fazendo corpo mole. E você não está colocando jejum nessa tua carne, e você não está orando como você deveria orar. O que nós temos tolerado na nossa vida? Porque essa igreja aqui é uma igreja boa, é uma igreja que tem obras. Tem ou não tem, gente? Tem. É uma igreja que tem amor, tem ou não tem? Tem. É uma igreja que tem fé, é uma igreja que está crescendo, mas está tolerando Jezabel. Não a mulher Jezabel, mas o espírito que estava nela. E aí vai dizer aqui, irmãos, que vai dizer, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, mulher que o quê? Que se diz. Ela não é. Ela se autodenomina. Mulher que se diz o quê? Profetiza. Cuidado com os profetas. Cuidado. Rafa, ele é profeta. Muita calma. Pelos frutos, a gente conhece a árvore. Hoje de manhã o pastor Samuel, quem estava aqui na ministração? Né? Ele leu um texto que eu amo, que é João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus fala, eu sou o quê? Eu sou a videira verdadeira. Se ele fala videira verdadeira, é porque tem as videiras falsas. Se ele fala videira verdadeira, e videira produz o quê? Produz o quê? Uva. Uva significa o quê? Significa o quê, gente? Me ajuda. Alegria. É da uva que vem o vinho. Gente, quem estava no culto hoje de manhã, gente? Me ajuda aí, gente. Amém ou não amém? Amém. Amém? Eu sou a videira. Eu sou a fonte de alegria verdadeira. É isso que ele está querendo dizer. Porque tem outras fontes de alegria que são falsas. Ok? O mundo nos apresenta muitas videiras. Né? A gente conhece, na nossa cidade, a gente sabe muito bem as videiras falsas que o mundo nos apresenta. Jesus, eu sou a videira verdadeira, eu sou a fonte de alegria verdadeira. Ok? A Bíblia diz que quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Um pouquinho antes ele fala assim, toda vara que está em mim, a Bíblia diz que ele poda. Ele poda para limpar, ele poda para melhorar. Ok? Aquela que quer permanecer nele. Aquela que não quer permanecer, ele corta para tirar. Ok? Perceba que aquela que permanece e aquela que sai, as duas estão numa tesourada. As duas estão uma tesourada. Uma toma tesourada para melhorar, para podar, e a outra toma tesourada para sair fora. Ok? Mas essa tesourada, a gente não foge dela. Amém ou não amém? Do teu lado para ele, se prepara para as tesouradas de Jesus, hein? Prepara. Quando ele vem, tira isso aqui da tua vida, que isso aqui não vai combinar com você não. Né? Vamos tirar. Jesus vai doer, vamos tirar. É a tesourada para podar, ok? Vai dizer aqui, irmãos, que essa mulher que se diz, ela não é profetisa, ela se autodenomina profetisa. Ela se diz profetisa, o que está escrito agora? O que ela faz? Essa mulher que se diz profetisa? Me ajuda, juventude. Ensina e engana. E agora começa a pregar.
Irmão, se ela ensina, é porque ela tem alunos. Ninguém dá aula numa escola fantasma. Amém ou não amém? Se ela ensina, é porque ela tem uma turma. Se ela tem uma turma, tem gente que escuta essa mulher. Se ela ensina, é porque ela tem alunos. Se ela tem alunos, ela tem seguidores nessa igreja. Então, quer dizer, tem gente que está ouvindo uma mulher que se diz profeta, mas que na verdade não é. Porque o espírito que está sobre essa mulher, que é o espírito de Jezabel, é um espírito de influência. É um espírito de extermínio da voz profética. É um espírito de manipulação. Quer manipular. Quer estar no poder. É um espírito de manipulação. A gente vê Jezabel no reinado de Acabe. Quem já leu o texto? Quem já leu os textos? Né? Tem um texto que eu amo muito. 1 Reis capítulo 21, quando Nabote, que é um cara resolvido, ok? Nabote é um cara certo. Eu não vou vender minha vinha. Acabe quer pagar ele um preço até mais do que a vinha dele. Acabe quer pagar ele muito mais do que a vinha dele vale. Mas a Bíblia diz que a vinha de Nabote não é dele, é a herança dos pais. É o legado que ele recebe dos pais. Nabote não negocia a vinha, Acabe volta para casa triste, desgostoso, e Jezabel, o que houve? Acabe, mas eu tentei comprar a vinha de Nabote e ele não me vendeu. Aí a Bíblia de Jezabel fala assim, vem cá, porventura reinas tu em Israel? Aí ela tira a máscara, né? Vem cá, acorda filho, não é você que manda não, quem manda aqui sou eu. Em outras palavras é isso que Jezabel fala. Ok? Então é o espírito que quer estar acima do líder. É um espírito que, na ordem, na letra, na teoria, o rei de Israel é Acabe. Na prática, o rei de Israel é Jezabel. Ok? Então a Bíblia diz que essa mulher, na igreja de Tiatira, ela ensina. Se ela ensina, ela tem alunos. Tem gente que ouve o que ela diz. Ouve o que ela diz aonde? Na igreja? Pode ser na igreja. Ouve o que ela diz aonde? Em casa? Pode ser em casa. Ouve o que ela diz aonde? Na internet? Pode ser na internet. É um seguidor dela. Porque se ela ensina, ela tem seguidores, ela tem alunos. E agora, para a gente fechar a mensagem, vai dizer que essa mulher ensina e essa mulher o quê? Seduz e engana. Se ela engana, se ela seduz, vamos trabalhar com adjetivo, com um substantivo enganar, ok? Irmão, para você ser enganado, você precisa desconhecer alguma coisa, ok? Ninguém é enganado sabendo, ok? Sabendo, não, você esqueceu. Sabendo, você não prestou atenção. Enganado é quando você não sabe o assunto, é porque você desconhece a natureza dos fatos. Então, se ela ensina, ela tem alunos. Se ela engana, é porque esses alunos dela são gente rasa. E na nossa geração, o que mais eu tenho visto é gente rasa, rasa na palavra. Porque se você está sendo iludido por essa mulher dentro da igreja, ele não está escrevendo para mundanos, não. A carta de Tiatira é para a igreja de Tiatira. Ele está escrevendo para a igreja. Então, essa mulher está ensinando e ela está enganando. Se ela engana, é porque a pessoa não está conhecendo a palavra. E aí, vamos entrar num detalhezinho hoje. Você é aluno da EBD? Você lê a Bíblia em casa? Na EBD você levanta a mão e faz perguntas? Como está a tua presença na EBD? Que a EBD é uma missão da igreja, tá? Amém ou não amém? Se tem uma coisa que o nosso pastor preza e zela muito é pela EBD. Se você não vem na EBD, você está sendo insubmisso a uma missão. Porque essa mulher, ela ensina e ela engana.
Se ela engana, é porque a gente rasa e não conhece a palavra. Porque se você conhecer, você não vai ser enganado. Se você conhecer, você, opa, calma aí, não está escrito isso na palavra, não. Se ela ensina, ela tem aluno. Se ela engana, é porque tem gente rasa na palavra. Irmãos, se tem algo que a nossa igreja, ela preza e ela zela muito, é pelo ensino da palavra. Irmão, se você não vier para a IBD, se você não for um aluno dedicado na IBD, vai ficar difícil para você. Você vai ser facilmente levado por qualquer vento de doutrina. Se você não lê a Bíblia em casa e a consequência e o fruto de você ler a Bíblia em casa é você ser um aluno assíduo na IBD. Irmão, uma coisa está ligada à outra, tá? Se você ama a palavra, se você lê a palavra em casa, consequentemente você vai amar chegar 9h30 no domingo na igreja para você ver, para você ouvir e ser ministrado na IBD. Quer ver uma outra coisa? Durante a aula você está ligado com o teu professor? Quando acaba a aula, as coisas que você não entendeu, você vai até o professor e faz perguntas a ele? Ou você não entende e vai embora? Como está o nosso nível de ensino? Se eu for fazer um Enem aqui hoje, olha aí. Porque o Enem, o significado da sigla Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. Me corrija se eu estiver errado. Se eu for fazer um Enem aqui na juventude, na verdade não seria nem um Enem, né? Seria, eu teria que montar a sigla da Bíblia, né? É NEB. Da EBD. Vamos montar essa sigla aí, vamos sentar para a gente conversar assim. Se a gente for fazer um Enem aqui na igreja, de frequência na EBD e de aulas na EBD, que nota você tiraria no Enem? De todas as lições que a gente aprendeu no ano. Porque se você não for um aluno aplicado na EBD, na escola bíblica da igreja, você vai ser um aluno de Jezabel. Porque se ela ensina, ela tem alunos. Se ela engana, é porque a gente rasa na palavra, irmão. Amém, juventude? Vamos buscar mais a palavra? Vamos? Amém. Vamos ter mais compromisso com a palavra. Porque quanto mais compromisso com a palavra eu tiver, menos enganado eu serei. Quanto mais compromisso com a palavra eu tenho, irmão, mais compromisso com Deus da palavra e com a visão da minha igreja eu estarei. E aí, irmão, a desobediência vai passar longe de mim. A insubmissão vai passar longe de mim. Amém, gente? Então vamos buscar isso, conhecimento na palavra, para a gente não ser enganado. Se o tema de maio foi obediência e submissão, o tema de abril foi o quê? O tema de abril foi o quê? Discernimento espiritual, gente. Beleza? Se você não conhece a palavra, você não vai ter o discernimento espiritual, irmão. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, né, que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Vai dizer também que o homem espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, irmão. Se você não conhece a palavra, você vai discernir espiritualmente o quê? Você vai conhecer quem é Jezabel e quem é o profeta de... Como? Você precisa conhecer a palavra. Amém ou não amém, gente? Vamos amar mais a EBD da nossa igreja? Vamos? Vamos amar mais o ensino bíblico que a nossa igreja tem todos os domingos? Amém ou não amém, gente? Quanto mais amarmos a palavra, menos enganados seremos. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Até aqui o Senhor falou. O que o Senhor falou com você hoje?